Rosa Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, marcou presença em Mação por ocasião da recente realização do seminário sobre a temática Reflexões sobre o fenómeno da violência doméstica. A governante destacou, nesta área, o protocolo em curso com a Procuradoria-Geral da República, sublinhando a necessidade da continuidade dos processos após as denúncias. Trabalhar de forma mais articulada com as próprias estruturas que são responsáveis pela formação. Nós temos protocolos, por exemplo, com ordens de advogados, temos protocolos com o próprio SERJ e trabalhamos de forma muito articulada com a Procuradoria-Geral da República, no sentido que, aliás, o ano passado emitiu uma diretiva, uma orientação, precisamente acautelando muitas das situações que têm sido objeto de preocupação na sequência de acórdãos conhecidos e sentenças conhecidas, na sequência também de se perceber acerca da continuidade ou não dos processos a partir das denúncias e, portanto, sabemos que essa é uma área crítica. Há uma forte consciência do próprio Ministério da Justiça no sentido de combater essas dificuldades que ainda persistem, mas eu diria que elas não são exclusivas de um setor ou outro, não obstante muitas vezes as notícias destaquem precisamente um setor ou outro, e os próprios relatórios da equipa de análise retrospectiva nos têm dado conta de que, por vezes, a articulação necessária ainda não acontece. E é nesse sentido que estamos a trabalhar. Capacitar os profissionais, nunca houve tanto investimento em formação como aquele que vai ser lançado e muito centrado, muito cirúrgico, eu diria, para a capacitação de profissionais. Porque, de facto, existe um quadro legislativo que é considerado, de forma geral bom, porém é na concretização, e sabemos que há por vezes, e não é só nas questões da violência, uma distância entre a lei nos livros e a lei em ação, a lei na vida. E é essa distância que nós temos de reduzir de forma muito rápida no domínio da intervenção na violência doméstica, mas de sublinhar e de destacar que este é um trabalho que tem garantido resultados e temos de o considerar dessa forma. É óbvio que este problema da violência é um problema, é um crime persistente na nossa sociedade, que agora é mais visível, é mais noticiado, há mais consciência social, individual e das próprias instituições para o facto de termos de ser intolerantes relativamente às questões da violência. E, portanto, o trabalho é com os municípios, com as CIMs, com os parceiros locais, com os diversos setores de intervenção, para que a resposta seja cada vez melhor, já depois das situações de violência acontecerem e serem conhecidas, e, portanto, passar esta mensagem de que existem respostas, existem estruturas de apoio e existem, portanto, alternativas. E as pessoas têm de procurar ajuda, têm de denunciar, porque estas equipas que estão aqui a ser, no fundo, apoiado o seu funcionamento com o esforço das autarquias e da própria Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, são altamente qualificadas e trabalham na interface e na relação com as forças de segurança, com os tribunais, com a saúde, com a própria segurança social, no sentido de providenciar aquilo que é necessário no apoio às vítimas, de as capacitar, de as acompanhar, muitas vezes, até pegando na sua pergunta, em processos judiciais difíceis. E, portanto, esse acompanhamento é aquilo que queremos garantir para que estas mulheres, são essencialmente mulheres, não se sintam sozinhas. E também este trabalho é muito importante e este sinal muito positivo das autarquias e das CIMs é muito importante porque também é uma mensagem que emitem à sociedade de que este é um problema realmente de todas as instituições, de todas as pessoas e que, de facto, o passar uma mensagem de apoio e de atenção, de alerta social. E é isso também que pretendemos e provavelmente é por isso que temos tido um aumento de denúncias. Ou seja, o aumento de denúncias que geralmente é noticiado a propósito do RASI anualmente, o aumento de participações das forças de segurança, esse é o caminho que nós pretendemos, esse é o resultado que nós pretendemos, que haja cada vez mais a visibilização das situações. Termos capacidade de resposta, mas também termos mais procura, porque esse é o sinal de que se está a trabalhar bem. Como é que vai passar para o trabalho, o protocolo vai passar para os municípios, nomeadamente o trabalho em si, o trabalho, digamos, visível? Estes municípios já estão em articulação com estas equipas especializadas, como disse, para disponibilizarem atendimento
regular, permanente. Isso já aconteceu durante, por exemplo, os períodos de confinamento. Nesta CIM, todos estes municípios tinham uma resposta especializada de apoio às vítimas de violência doméstica. Como eu referi, tiveram de transferir, por exemplo, o atendimento presencial para atendimento por telefone, sempre que era necessário e que a avaliação de risco assim o indicava, mobilização da rede, das forças de segurança, das equipas e, portanto, este trabalho já está a acontecer nestes territórios. Digamos assim, é uma CPCJ, só que em Ponte Grande. É um trabalho especializado no apoio a vítimas de violência doméstica em rede. Sim, nesse aspecto que diz que CPCJ é um trabalho em rede. É um trabalho que previne, mas que também presta apoio direto às pessoas, às crianças e às mulheres e aos homens, se for o caso disso, vítimas de violência doméstica. O que é que faz? Atendem, fazem o atendimento, fazem a análise das situações, articulam com as restantes estruturas e entidades parceiras e orientam, encaminham, digamos assim, as vítimas. Se for necessário um acolhimento para a sua proteção em estruturas de emergência ou casas-abrigo, é sempre a última solução, como sabemos, mas quando é necessário, é essa a medida de proteção que tem de ser definida, pois estas equipas é o que fazem, mas também o trabalho de capacitação, trabalhar com as vítimas, a perceber quais são as suas necessidades, o seu encorajamento, preparar muitas vezes as condições para ela sair de uma situação de violência em que vive.